traz esse exemplo de registro que a gente usa também como base para fazer o nosso, né? Então, o nosso hoje traz a pré-aquecimento, auscultação, resfriamento, taxa, diferença, ΔT, né, o delta térmico, tempo em cada temperatura, a exposição da peça, isso aí tudo para trazer os dados para comparar com a norma. Já no item K, é um item que muitos clientes, às vezes, não mandam o corpo de prova, então a gente não tem como fazer. Mas se for o classe A, classe 1 da NADCA, o item vem com o corpo de prova anexado na peça, ou não anexado, e eu soldo aqui no melhor local para a peça, e ela sofre todo o processo térmico em conjunto, fazendo com que, futuramente, a gente consiga, então, extrair informações da microestrutura, bandeamento, segregação de carbonetos no contorno de grão, tamanho do grão e até dureza desse corpo de prova, sem você precisar sacrificar a peça, sem você precisar cortar a peça, né? A norma traz esse item também. No laboratório, a gente consegue, então, fazer corte, embutimento, polimento, preparação metalográfica como um todo, né? São 6 nichas diferentes, ataque químico, para depois você extrair a informação lá da microestrutura, com microscópio ou microdureza, com microdurômetro Vickers, né? A gente também consegue fazer ensaios de líquido penetrante. Aqui, a norma traz comparação. Então, o flip chart traz a comparação do que você encontrou na microestrutura do CP com o que a norma diz que é aceitável ou não aceitável. Aqui em verde ela diz que é aceitável e em vermelho é não aceitável. Esse flip chart é um flip chart AS, ou seja, anilde, que quer dizer recosido. É mais influente lá para o fornecimento do aço. Já no gráfico HS, seria o do heat treatment, né? Então, Heat Treatment Structure, é a estrutura já de tratado, a gente tem a mastensita. No verde aqui, que a gente pode perceber alguma precipitação no contorno de grão é aceitável, faz parte, dependendo do tamanho da peça. Tamanho de grão também é aceitável, mas no lado vermelho já tem o que não é aceitável. Tamanho de grão muito grande, segregação muito alta, contaminantes, isso não é permitido. Bandeamento também ela traz um ataque diferente, ali, um ataque de Vilela, ela traz a questão de bandeamento da estrutura. No item L, no item final, seria o teste de impacto. Daquele corpo de prova, você vai extrair os CPs de impacto. Ela cita de você tirar 5 corpos de provas de impacto, fazer esses ensaios, extrair o maior e o menor e apagar, e fazer a média dos 3 do interno para tirar, então, a conclusão de qual foi a absorção de impacto da peça. Ela cita a norma ASTM A370 para fazer essa usinagem do CP, ela cita a rugosidade, ela cita o ângulo, ela cita o tamanho, né? Então, aqui o nosso corpo de prova tem que ser extraído nesse formato, com 55 de comprimento, por 10 de largura e 10 de espessura, né? O entalhe, é obrigatório o entalhe para comparação, tudo do CP. Aqui na figura direita, a gente pode ver 2 peças que possuíram o CP para tratamento térmico. Então, classe 1 aqui, né, para essas 2 peças. A gente pode prever para uma carga que tem várias peças, apenas uma peça que vai ao CP, que já vai sofrer todo o ciclo térmico. Porém, se o fornecimento de material forem de 2 barras, de 2 tarugos diferentes, é interessante que cada CP corresponda a um específico que foi feito a peça, que foi usinada a peça também. A norma traz lá comparações de qual é o impacto em joule para você comparar com o resultado que você vai obter lá. Vamos para a cementação a baixa pressão, ou Low Pressure Carburizing, LPC. A cementação gasosa, ela tem uma atmosfera composta. Da atmosfera comum nossa, que tem muito nitrogênio, oxigênio, né? E você adiciona fontes de carbono. Para o quê? Esse carbono gerar carbono que vai penetrar na sua peça por difusão, penetrar na peça, ligar quimicamente com a austenita, né? São temperaturas austeníticas, utilizadas de 850 até 950 mil graus, depende da aplicação.
E essa cementação gasosa, ela vai ter essa atmosfera composta de aproximadamente 40% de nitrogênio, 40% de hidrogênio, 20% de CO, que seria a fonte de carbono. Então, a gente entende ali que é uma atmosfera composta de vários gases diferentes que vai competir um pouco com o carbono. Já abordando o vácuo, a gente tem um vácuo operacional ali, que é o forno atinge tranquilamente 1 vezes 10 a menos 2, aonde eu quase não tenho molécula disponível no ambiente. Ou seja, a gente não tem competição ali no ar, não tem muita molécula disponível circulando. Aí que entra a questão do LPC, do cementação em baixa pressão. Você forma o vácuo operacional para retirar oxigênio, retirar nitrogênio, retirar o que tem na atmosfera da peça, e então você adiciona o item que vai fornecer o gás, que vai fornecer o carbono para a peça. Hoje, para esse processo de low pressure carburizing, é o acetileno, C2H2. O acetileno, na temperatura ideal, com a pressão baixa, 5 milibar, por exemplo, vai fazer com que ele se dissocie e o carbono, através da absorção na superfície da peça, ele enriqueça essa superfície da peça com carbono. Ou seja, a austenita local vai começar a absorver carbono, fazendo então a cementação. Isso, uma comparação bem interessante, seria comparar lá em São Paulo, quando a gente sabe que tem aquelas avenidas, aquelas ruas lotadas de carro, seria a atmosfera gasosa, e aí você faz o vácuo, ou seja, você tira todos os carros lá, não tem mais nenhum carro na via, e você só bota o seu carro lá. O que vai acontecer? Você botou só o acetileno, que é o gás cementante, que é o gás que fornece carbono, que vai enriquecer a sua superfície. Você faz com que aquele carro vá rápido, aquele carro só tenha ele para fornecer o que ele precisa, velocidade, percorrer as distâncias, né? É a mesma coisa. O gás cimentante, depois que você forma o vácuo, ele tem caminho livre para chegar na peça e absorver na superfície. A atmosfera vai estar composta 100% de acetileno. Na superfície da peça ocorre isso. Carbono absorve na superfície e a temperatura se encarrega de promover a difusão, né? A gente tem normas que regem a difusão, né? Então, com temperatura e tempo, a gente tem difusão de carbono ao longo da camada, ao longo do interior da peça, né? O carbono se liga com o ferro, favorecendo, então, esse enriquecimento de carbono para a peça. Porém, não adianta só a gente estar injetando o acetileno, que seria o gás cementante para fornecer carbono, porque tem um momento que se satura. A austenita se satura. Isso é prejudicial para a peça durante o momento se você supersaturar a superfície, para gerar uma estrutura não tão desejada. Então, o processo após a injeção do gás cementante, próximo, que chama-se boost, existe a difusão, que você para de injetar o acetileno e começa a fazer difusão. O processo completo é feito de vários passos de injeção e difusão subsequentes. Então, você injeta, faz difusão. Depois você injeta menos tempo, porque a superfície já vai estar com alguma concentração de carbono e faz mais um passo de difusão. Isso, subsequente, você tem, então, o final do processo. A cada passo de injeção, na hora da difusão, a gente tem um fenômeno de retirada daquela concentração muito elevada do carbono da superfície para novas injeções. Então, a austenita saturada, novamente, ela vai, por difusão, penetrando a camada, formando a sementita, porém que vai ser temperada para gerar dureza e camada na peça. Esse gráfico representa, de uma forma bem interessante, os passos que foram feitos durante o processo. Então, a gente tem os pré-aquecimentos, a austenitização, passe de injeção de acetileno, que é o boost, depois o passe de difusão
Depois, o número 3, o passo de sedimentação. Novo passo de sedimentação com menos tempo do que foi o primeiro. Depois, no item 4, seria nova difusão. Isso a gente pode escolher, através da simulação que tem no sistema, simular e depois descobrir qual as etapas que o forno deve seguir para o requisito final do cliente. Então, aqui, no primeiro grau, a gente tem apenas 2 injeções e 2 difusões. No gráfico de cá, a gente já tem a terceira e a quarta difusão e injeção. Faz com que a comparação de uma para outra é o quê? Você tem uma camada efetiva com carbono aqui, na segunda difusão, e uma maior na terceira e quarta. Então, se você quer maiores camadas, você tem que fazer mais passes de injeção, mais passes de difusão. Isso tudo vai ser controlado através dos requisitos, através da simulação, da área superficial de contato da peça. Temos aqui um exemplo prático, que é bicos de injeção, aonde a gente tem uma espessura muito fina na ponta, tem geometria complexa, quando a gente aborda uma espessura diferente da outra. O processo de Low Pressure Carburizing tem um benefício muito interessante através desse espaço de injeção e difusão, que é não enriquecer demais, não enriquecer em demasia os locais de ponta ou os locais com baixa espessura. Diferente da atmosfera gasosa, não dá para selecionar tanto, você consegue ter um comportamento melhor. Ou seja, você vai ter mais vida útil na sua peça, porque aquela ponta não vai estar supersaturada de carbono e na hora da transformação ela não vai ficar muito frágil, fazendo com que ela não quebre em trabalho. Isso é uma parte bem interessante quando a gente aborda a questão da vida útil e quebra. Uma parte interessante também do processo de low carburizing é a repetibilidade. Além da limpeza e da confiabilidade do processo, é a repetibilidade. Por exemplo, uma carga de 1 ano, que deram mais de 3.300 peças, foram retiradas amostras ao longo desse ano, a gente tem aqui no gráfico, e feito a análise das camadas para enviar ao cliente. A gente tem uma diferença muito baixa entre um e outro, fazendo com que apenas 0,035 milímetros de variação, uma variação bem pequena. Ou seja, a gente tem uma repetibilidade elevadíssima, que a gente não consegue em outros processos. Na hora do resfriamento, obviamente, a gente vai ter que considerar que tem ligas que não vão ser possíveis de resfriar em atmosfera gasosa, em uma câmara só, ou até em 2 câmaras. A gente tem que analisar, isso faz parte da análise da engenharia, faz parte da análise do processo, qual vai ser o meio de resfriamento. O gás, ele consegue ter uma banda de resfriamento. Você controla a pressão do gás, você controla a velocidade, você controla o tipo de gás, que seja hélio, argônio, nitrogênio, e você pode acelerar ou diminuir a taxa de resfriamento. O óleo é um bom meio de resfriamento? Sim, para resfriar bem rápido. Apesar das distorções que podem ser ocasionadas pelas fases que ele forma durante o resfriamento, porém, ele consegue ser um resfriamento rápido para peças que exigem isso, né? Para peças que não tenham elementos de liga, que favorecem a transformação. Nesse dado que eu trouxe, a gente tem comparação de resfriamento em água com agitação, em óleo, em gases, em fornos a vácuo de câmara individual ou dupla. O que a gente percebe é que a gente tem taxas de resfriamento, extração térmica de calor, seria ali em watts por metro quadrado por Kelvin. A gente está, então, entendendo que a gente tem uma extração, uma capacidade de extração de calor, de transferência de calor acessível, diferente, através do meio, seja ele aquoso, óleo ou gás, seja em câmara dupla ou simples. Isso vai depender na hora da especificação do processo. Um exemplo prático aqui seriam essas placas de desgaste para minério e agricultura, com requisitos de profundidade 0,4 milímetros e mínimo de carbono percentual
superficial de 1,3%, com dureza superficial na faixa de 64 a 66, dureza de núcleo mínima 30. O processo executado foi feito em low pressure carburizing em 450 minutos, que conta tanto aquecimento, acimentação e resfriamento, normalização da peça. Depois, o segundo passo seria aquecimento em forno para resfriamento em óleo. Nesse caso, o material é um 20 manganês cromo 5, é 8620, 5120. Ele exige, então, que esteja um resfriamento mais forte para essa aplicação específica, para esse modelo de peça, seja esse tipo de resfriamento. Mas o resfriamento não quer dizer tudo. A parte que faz a cimentação, a via de processo de cimentação, vai ser muito influente. Por exemplo, nesse caso, a cimentação enriquecida com mais de 1,3%, ou seja, muito elevado, faz com que favoreça o tratamento em low pressure carburizing. Quando se a gente abordasse uma cimentação em atmosfera gasosa simples, a gente teria muito problemático quando aumentasse esse potencial de carbono, que gera-se muita fuligem no forno, a repetitividade diminui, a dificuldade de parametrizar esse forno para atingir toda essa concentração geram impedimentos, dificuldades técnicas para se realizar. Então, muitas vezes, a aplicação, o nicho de aplicação do low pressure carburizing vai determinar a escolha desse processo. Não necessariamente, por ser low pressure carburizing, você é obrigado a resfriar também no forno. Nesse exemplo, a gente viu que a gente pode estar destinando, depois do processo limpo, depois do processo com camada efetiva repetida, com camada efetiva bem rápida, precisa, se resfriar na têmpera, em outro meio, através de outro processo, tá bom? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por participarem do nosso 7º seminário de processos de tratamento térmico. Segue o nosso contato, meu e do Thomas, para qualquer dúvida que for necessário, qualquer contato que vocês precisem, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado também do meu lado, tá? Tchau, tchau.